Tu tá compartilhando a tela? Ainda não. Pessoal, eu primeiro quero um minutinho da atenção de vocês, que eu preciso dar um recadinho para vocês, tá? Amanhã, a professora tem uma consulta médica em Tubarão. E aí, a nossa aula, ela vai terminar um pouquinho mais cedo, certo? E a professora só vai poder colocar no grupo as informações no final do dia, tá? Não vai ser como de costume, mas é só amanhã, tá bom? A tia Mayara tem um compromisso, é uma consulta médica, né? E eu não posso adiar, então amanhã a nossa aula termina mais cedo e eu só vou poder postar os conteúdos mais tarde, no fim do dia, ok? Ô tia, mas vai começar no mesmo horário? Sim, começa tudo no mesmo horário, só que aí a professora vai encerrar um pouquinho mais cedo, tá? Combinado? Sim. Então tá bom. Ô, Ive, a sua câmera está fechada. Isso, agora abriu, obrigada. É que eu vou deixar fechada porque eu tô com dor de barriga. Ah, tá. Ive, se você não estiver se sentindo bem e quiser assistir ao vídeo depois, não tem problema, tá? Então vamos lá, gente. Página Não, 40. tudo bem, eu assisto sim agora. Eu não... Tá. 44, tia! Página 48, apostila de matemática. Então vamos lá. Como nós já estávamos estudando, né, as moedinhas, o dinheirinho, nós vamos continuar então falando sobre as moedinhas. Vamos direto para as atividades. O conteúdo já foi explicado, vocês sabem que para eu ter R$ 1, eu preciso ter 100 centavos. 100 moedinhas de 1 centavo formam R$ 1, né? Vocês também já viram, e já era do conhecimento de vocês, que as moedinhas que nós temos são de 1 centavo, que já não é muito comum, é bem difícil a gente encontrar uma moedinha de 1 centavo. Ô tia, Só um pouquinho, Isabela. A próxima moeda, depois da moeda de 1 centavo, é de 5 centavos. Depois nós temos a de 10, a de 25, a de 50 centavos e aí a moedinha de R$ 1, tá? Então são essas as moedas que nós temos hoje no nosso sistema monetário, que é o nosso sistema de dinheirinho, tá? Na página 48, nós temos algumas atividades e eu vou precisar da atenção de vocês, tá? Então, vejam bem, Antônio contou todas as moedas que ele tinha e ele resolveu que ele queria trocar essas moedinhas por cédulas, por dinheirinho de papel. Vejam quantas moedas ele tem ali, ó. Eu vou esperar um pouquinho para vocês contarem quantas são as moedas de R$ 1 que o Antônio tem. Contem aí em silêncio, não precisam abrir o microfone. ô tia, eu já... Não precisa abrir o microfone, só quando a tia Mayara pedir, tá? Ele tem 19, tia. Mas que coisa, Sofia, não precisam falar. Quando a tia Mayara chamar, vocês respondem. Como então a Sofia já falou, o Antônio tem 19 moedas de R$ 1, certo? E essa é a pergunta da letra A. Ali na letra A está perguntando quantas moedas de R$ 1 o Antônio tem. Então, vocês devem escrever ali. Ele tem 19 moedas de R$ 1. Vamos lá, Valentina? Enquanto vocês respondem, eu vou tentar compartilhar a tela, tá?
Só deixa eu colocar lá na página certa. Estão escrevendo? Sim. Sim, eu não tô vendo a tela. Mas eu ainda não estou compartilhando, tá? Já vou compartilhar, daí eu aviso vocês. Terminei. Agora eu estou compartilhando. Vocês estão vendo? Então. Não! Tá carregando. Não abriu ainda para vocês, gente? Agora sim. Certo. Abriu pra mim. Certo. Então, a resposta deveria ficar mais ou menos assim, ó. Ele tem 19 moedas de R$1. Opa, R$1. Corrijam, vejam se vocês escreveram da forma correta. Não esqueçam, né, pessoal? Sempre no início da frase, letra maiúscula. Não esqueçam de colocar o ponto final. A próxima atividade, próxima questão, pergunta: que quantia essas moedas representam? Quanto que ele tem ali? Só nas moedas de R$1, quantos reais ele tem? R$19. R$19. Isso, R$19, tá? Aquela quantia de moedas de R$1 representa a quantia de R$19. Na letra B, e quantas moedas de 50 centavos ele tem? 10. 10 moedas de 50 centavos, né? Então, novamente, ó, ele tem 10 moedas de 50 centavos. Opa! De 50 centavos. 10 moedas. E agora eu quero saber de vocês. Qual é a quantia, qual é o valor em reais que essas moedas representam? 50. Mas, ô Sara, e R$5. todas as moedas juntas de 50 centavos, Sara, qual é a quantia que representa? 500. Vejam bem. R$8. Só um pouquinho agora. Vocês estão tentando... Não. Vocês estão tentando adivinhar e não é isso que a professora quer. Eu quero que vocês pensem, tá? Olha só, quantas moedas de 50 centavos eu preciso para ter R$1? 2 moedas. Então, vocês vão juntar de 2 em 2 e ver quantos reais a gente vai formar. 8. 5. Sara, eu gostaria que você contasse novamente, Sara. No total? É, o total. É que eu contei de R$1 em um. 2 de 50 dá R$1. Eu contei assim. 2 de 50 dá R$1. E todas as moedas de 50 R$5. Gente, só um pouquinho, deixa eu falar com a Sara. Sara, e todas as moedas de 50 centavos juntas, quantos reais você vai ter? 5.
R$ 5, isso mesmo, tá? Porque quando eu tenho duas moedinhas de 50 centavos, eu formo R$ 1. Como ali eu tenho 10 moedinhas, olha só, R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5, tá? Então, quando eu tenho 10 moedas de 50 centavos, essa quantia de moedas de 50 centavos representa R$ 5, ok? Eu descobri porque eu dividi os R$ 10 e daí 10 moedas e daí eu vi que daí deu 5. Isso, dá para fazer dessa forma também. Agora, a próxima pergunta, na letra C, está perguntando quantos reais o Antônio tem ao todo. 24. 24. Isso, 24. Como é que eu posso resolver isso? Vejam bem, eu vou guardar aqui 19, que está aqui nas primeiras questões, né? R$19 mais 5. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tá? Então, ele tem R$24 ao todo, certo? Podemos colocar assim. Ele tem R$24. Tia, eu só escrevi R$24. Tudo bem, não tem problema. Isabela Mon, você está compreendendo? É? Ok, então. Alguém não entendeu alguma coisa, gente? Então, a gente vai fazer o seguinte, agora a professora vai apagar o que nós já fizemos, tá? A última que eu posso apagar também? Eu já terminei, tia. Beleza. Então, agora, a gente vai pensar. O que o Antônio fez? Ele contou as moedinhas dele porque ele queria fazer o quê? Trocar por cédulas. Isso mesmo, Isabela, ele queria trocar por cédulas. Então, ele foi lá e pediu para o seu Ricardo, lá na farmácia dele, para ele trocar as moedinhas por cédulas. Agora, a gente vai fazer o seguinte, existem várias possibilidades, tá? Mas eu pergunto para vocês, quais as cédulas que o seu Ricardo pode ter dado para o Antônio em troca das moedas dele? 10. 2 de 10. 2 de 10 e 2 de 2. Isso é uma possibilidade. Então, aqui a gente vai desenhar, tá? 2 de 10. Qual é o valor mesmo total que ele tem? R$24. 24. Então, duas notas de R$10 dá quanto? 20. 20. Mais duas notas de 2. R$2. Isso mesmo. Tia Maiara, eu fiz diferente, tá? Como é que você fez? Eu peguei os 2 10 e peguei 1, 2, 3, 4 moedinhas de R$1. Ok, Otávio, mas o objetivo do Antônio era trocar as moedinhas. Ele não queria mais ficar com moeda, ele queria dinheirinho de papel. Então, como é que você pode trocar essas moedinhas que ainda ficaram? Igual tá no teu desenho? Isso. Aí você pode trocar por duas notas, duas cédulas, né?
de R$2, porque o objetivo do Antônio não era mais ficar com moedas, ele queria se desfazer das moedas e trocar por cédulas, tá? Tia, eu fiz o número e escrevi reais. Que nem é de Ótimo. verdade. Já, Mayara, também tem outra que dá para fazer. Na verdade, tem várias possibilidades, tá, Arthur? Qual a possibilidade que você imagina que dá para fazer? 4. Agora eu já não sei se tem cédula. Eu acho. A cédula de R$1? Eu acho que a 4 de 5 e 2 de 2. Isso também dá. Poderia ser uma de 10, 2 de 5 e 4 de 2, né? Isso é verdade. Tem outras possibilidades também, tá? Mas ali, como pediu só uma, a gente fez só uma, tá? Agora, a gente vai passar para a próxima página. Tudo bem? Já posso ler. Só um minutinho. Na próxima página, nós vamos falar sobre horas, tá? Sobre o tempo. Nós já falamos algumas vezes sobre o tempo, sobre as horas, minutos, segundos. Agora a gente vai relembrar aquilo que a gente já viu e vamos fazer atividades para fixar bastante o nosso aprendizado, tá? Pode ler, Isabela. Veja o horário de funcionamento de alguns locais da cidade. Isso. Só um pouquinho, Isabela, só um pouquinho. Tá ótimo, obrigada. Sara, qual é o horário aqui de funcionamento desse restaurante aqui? Das 11 horas às 15 horas. Isso mesmo. Então, das 11 horas da manhã até as 15 horas. Alguém lembra que hora que hora que é 15 horas? Como é que eu posso dizer também? 15 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Isso, 3 horas da tarde. Muito bem. Ô, Arthur, qual o horário de funcionamento da farmácia? Das 8 horas às 21 horas. Isso, das 8 às 21. Então, das 8 horas da manhã até as 21 horas. Alguém lembra que horas são 21 horas? 9 horas. 9 horas. Isso, 9 horas. Daniel, você quer falar alguma coisa? Eu não entendi, Dani. Tô muito apurada. Tá, vai lá no banheiro, então. Agora, vamos ver a Luísa. Qual o horário de funcionamento, Luísa, do mercado? Das 7 horas às 20 horas. Isso, então, das 7 horas da manhã até as 20 horas, o mercado está aberto. Que horas são 20 horas? 8 horas. 8 horas. 8 horas. Muito bem. Agora, Paola, o horário de funcionamento da biblioteca, Paola? 9 horas às 17 horas. E você lembra, Paola, que horas são 17 horas? Não. O Henrique, lembra que horas são 17 horas? 5 horas. 5 horas, muito bem, muito bem. Lembrem-se que para a gente contar as horas quando elas passam do meio-dia, meio-dia que hora? Que hora que marca no relógio meio-dia? 12 horas. 12 horas. Então, 12 horas. 1 hora da tarde vai ser 13. 2 horas da tarde vai ser 14. E assim por diante, tá? Agora, vocês sabem o que quer dizer horário de funcionamento? Alguém gostaria? É quando as lojas estão abertas.
Isso, quando os estabelecimentos comerciais estão abertos, estão funcionando, né? Estão atendendo ao público. E quando existe uma placa em algum lugar, isso é bem comum em postos de gasolina, dizendo que o atendimento é 24 horas. O que isso quer dizer? Dia e O dia noite. todo. E fica aberto o dia inteiro. Isso, fica aberto direto, né, gente? Não fecha, tá? Por isso que é muito comum em postos de gasolina, nas rodovias. Mayara, Oi. o marido da nossa faxineira trabalha no posto a noite inteira, só vai para casa às 6 horas da manhã. É, isso mesmo. Aí ele faz como a mãe da Sofia, dorme durante o dia, né, Sofia? Sim. Isso mesmo. Então vamos lá. Ela tá dormindo. Agora, atividade, hein? Eu vou deixar que vocês façam essa atividade sozinhos e depois eu coloco a correção. Primeiro, atenção para a explicação. Não quero ninguém mexendo em água, em boneca, em caderno. Agora não. Agora é atenção. Todo mundo olhando para mim, tá? Observe as placas com os horários de funcionamento de cada um dos locais. Então, vocês já viram, já analisaram, né, a placa de funcionamento aqui de cada um desses estabelecimentos. Agora, vocês vão ter que escrever no relógio, tá? O horário que esse estabelecimento abre e o horário que ele fecha. Então, olha só, vou fazer aqui do mercado para vocês verem. O mercado, ele abre às 7 horas, certo? Abre às 7 em ponto, não tem nenhum minutinho ali. Então, o que eu vou fazer? Depois do pontinho, eu vou colocar 2 zeros. Porque não tem minutos, não é 7 horas e 15 minutos, 7 horas e 30 minutos. É exatamente 7 horas. E fecha exatamente às 20, né, gente? Tô meio cega. É 20, às 20 Ó, horas. então, eu coloco 20 horas, tá? Exatamente. E é isto que vocês devem fazer nos próximos, tá? Observem o horário e coloquem ali no reloginho. Terminei, tia. Deu para todo mundo terminar? Terminei. Mas sim. Certo, então vamos lá. Terminei. Aqui no restaurante, ó, 11 horas ele abre e 15 horas ele fecha. Então, os reloginhos aqui do restaurante ficam deste jeito. Claro que com a letra mais bonita, né? Porque aqui é muito difícil de escrever. Então, vocês façam aí com mais capricho, tá? Balançou tudo aqui. Agora, deu para corrigir? Bem tranquilinha essa atividade, né? Bem tranquilinha. Também tem Agora, então, aqui, Ô, tia, a próxima. Oi? eu não tinha copiado ali de cima. Tá, e como é que você fez? É porque eu tava ainda tentando, mas eu fiz errado, daí eu apaguei. Tá. No restaurante de peixes? É.
Então, 11 horas e 15 horas. É isso que você deve colocar no reloginho. Tá. No primeiro reloginho, 11 horas. No segundo reloginho, 15 horas. Gente, quando a professora dá o tempinho para vocês fazerem, não é para vocês esperarem pela professora, não, tá? É para vocês fazerem e depois só corrigirem. Vou colocar aqui de novo a informação, mas lembrando, não é para copiar, é para tentar fazer, tá? Depois, na farmácia, ela abre às 8 e fecha às 21 horas, que são 9 horas da noite, né? Como vocês mesmos disseram. A biblioteca abre às 9 horas da manhã. Meu 9 ficou muito feio, mas é um 9, tá, gente? E fecha às 17 horas, que são 5 horas da tarde. Já fez tudo sem um errinho, sozinha. Que bom, fico muito feliz. Eu também. Ô tia, ali na biblioteca é um 5 ou 9. É um 9, é porque a minha letra ficou muito ruim ali, tá? Mas é um 9. A biblioteca abre às 9 da manhã e fica aberta até às 17 horas. Podemos ir para a próxima página? Sim. Certo, então vou apagar. Na próxima página, gente, se nessa aqui eu já precisei da atenção de vocês, na próxima, então, nem se fala, tá? Vamos ver aqui a próxima página, o que está pedindo para a gente fazer. Vocês devem completar a tabela com o total de horas que cada um dos locais fica aberto. Então, a gente já viu o horário de funcionamento, de tal hora a tal hora. Agora eu vou ver quantas horas que esse local fica em funcionamento, tá? Então, olha só. O mercado, ele fica aberto das 7 às 20. O que eu vou fazer? Vou guardar o 7 aqui. 7. E aí, vou contar até chegar no 20 para saber quantas horas ele ficou aberto. Se vocês preferirem, vocês podem pegar um lápis e ir fazendo risquinho, tá? Ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, já deu 10. 18, 19, 20. Deu 13, né? Do 7 até chegar no 20, faltam 13. Então, esse supermercado, ele fica durante o período de 13 horas aberto, tá? Deu para entender ou vocês preferem que eu faça de outra forma? Eu não entendi bem direitinho. Deu para entender. Deu para entender? Então, vamos colocar aqui, tempo de funcionamento, 13 horas. Agora, deixa eu escrever aqui para ajudar vocês. Então, a gente faz assim, tempo de funcionamento, 13 horas. Já o restaurante, ele fica menos tempo aberto, gente. Olha só, porque o restaurante provavelmente serve só almoço, né? Ele fica aberto das 11 e vai até as 15. Então, vamos guardar 11 na nossa cabecinha. 11, 12, 13, 14, 3, 15. 4. 4 horas de funcionamento. Está dando para compreender? 4 horas.
A farmácia também fica bastante tempo aberta, tá? Vamos lá. 8, vamos guardar na cabecinha que é o horário que a farmácia abre, né? Aí eu vou fazer risquinho dessa vez, tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir. 8, 9. Ih, acho que a caneta não tá pegando. Peraí, gente. Deu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Falhou a caneta de novo. 20, 21. Ó, a farmácia fica aberta das 8 às 21 horas. Então, vamos ver se eu contei certo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fiz certinho os risquinhos, do 8 até o 21. Agora, eu vou contar quantos risquinhos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso quer dizer que a farmácia fica aberta quanto tempo? 13 horas. 13 horas, isso mesmo. 13 horas. Deu para entender assim com um risquinho também? Sim. Ótimo. E por último, nós temos a biblioteca. A biblioteca fica aberta das 9 da manhã às 17 horas, né? Às 5 horas da tarde. Então, a gente vai contar das 9, guardar o 9 aqui na cabecinha, que é o horário que abre, até chegar no 17. Então, vamos ver. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É isso? 8 horas. É 17. Ah, é 17. Muito bem. Então, vou contar de novo, hein? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso? 17. 17 horas. Então, quantas horas que ficou aberto? 8 horas. 8 horas, isso mesmo. Vocês estão ligadinhos. Estou gostando de ver. Opa, aqui eu fiz aqui, peraí. 8 horas, né? Das 9 horas da manhã até as 17 horas, completa, então, um período de 8 horas. Muito bem, pessoal. Meus pequenos gênios. Tia Mariara, sabia que ontem eu e a minha tia, e o meu pai e a minha mãe fomos lá para a costa? Para a costa? Onde é que é a costa? Lá na serra. Ah, que legal! Foram fazer um passeio? Assar uma carne aí. Tinha as minhas amigas, a Maísa brincou comigo. Aí a gente foi lá no açude, nós dois era pertinho. Aí a gente se acabou atolando na lama. O meu tênis ficou tudo sujo, a minha roupa também. E a minha perna caiu dentro do açude. Ai. Tem que tomar cuidado, hein, com essas coisas. E também a gente subiu na Serra do Corvo Branco com o carro da minha tia. Ai, a tua tia já botou o carro novo lá na Serra do Corvo? Já. E o meu pai, lá na Serra do Corvo Branco, passou nas poças, sujou tudo o carro. Ai, danado, né? E também a Maísa e eu, a gente foi no teto solar do carro. Ui, que delícia!
Mas eu tá posso ir no vazio lá. banheiro? Vamos continuar então, Otávio? Vamos. Então tá. Agora, a gente vai responder as próximas questões, tá? Em quais locais, quais os locais que ficam aberto durante a mesma quantidade de horas, o mesmo tempo? O mercado e a farmácia. Isso, o mercado e a farmácia, isso mesmo. Os dois ficam abertos por quanto tempo? Ficam abertos por 13 quanto tempo? horas. 13 horas. Isso mesmo. O mercado e a farmácia. Ô, tia, posso ir no banheiro? Pode. Terminei. Então, agora, qual... Tia Maiara, Oi, querida. posso ir no banheiro? Gente, então nós vamos fazer o seguinte. Muita gente querendo ir ao banheiro. Eu vou dar 3 minutinhos, então, para vocês irem ao banheiro e voltar. Eu vou aguardá-los aqui, tá? Quem quiser pode ir. Ô, tia Maiara, Oi. eu quero que o tempo passe. Que quando não esteja aula, o tempo passe rápido, porque o meu aniversário já tá chegando. Ah, que legal. Que dia que você faz aniversário mesmo? No dia 5 de dezembro. Tá chegando, hein? 12 dias. Não. E o meu pai, ele chega mais pro dia 17. Teu pai tá viajando? Sim, ele tá lá em Portugal, ele chega no dia 20. 20 de dezembro? Sim. Bastante tempo, né? Bem, e também, se ele ficar o resto do ano, ele vai poder comemorar o Natal com vocês, que daí só falta 5 dias pro Natal, se ele chega no dia 20. Daí eu vou ganhar um PlayStation. Não fala se não se realiza. Pessoal, voltaram? Oi, Nicolas. Eu tenho um livro que tem páginas de Natal. Coisa fofa. Que legal, Nicolas. Tia Mayara adora coisas de Natal. Hoje no domingo, a mãe e o pai e uns amigos, tio, minha madrinha e meu padrinho e mais gente foi lá nos passeios lá pelo rio. Que legal. Mas Pessoal, a gente não agora foi. olha só, agora nós vamos fazer o seguinte, agora a gente vai terminar as atividades, tá? Porque a conversa é boa, mas a gente tem bastante coisa para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Qual dos locais que nós analisamos ali que permanece menos tempo aberto? O restaurante? O restaurante. O restaurante, né? O restaurante. Quanto tempo permanece aberto o restaurante? 4 horas. 4 horas. Isso mesmo.
terceiro pontinho, a gente tem uma questão. Andréia foi almoçar no restaurante. Ela entrou no restaurante às 13 horas e saiu 2 horas depois. A que horas a Andréia saiu do restaurante? 15. 15. Isso, 15 horas, ó. Se ela entrou às 13, vamos guardar o 13 aqui na cabeça, na memória. 13, 14, Saiu às 14. 15. Não, ela entrou às 13 e permaneceu lá dentro por 2 horas, tá? Então, 13, 14, 15, tá? Ela saiu às 15 horas. Tia, Oi? eu tô muito triste. Por quê? Por causa que a pessoa que eu queria visitar morreu. De quem tá falando, Dani? O tio Gog, ele morreu. Ah, pois é. Verdade, a tia Mayara ficou sabendo. Na verdade, a gente nunca quer perder ninguém, né, Dani? Mas essas coisas acontecem. E o tio Gog era uma pessoa muito boa, ele era um velhinho muito legal, eu conheci ele. Quem? Era um tio do Daniel que faleceu. Ah, tá. Agora ele deve estar num bom lugar, Dani, tá? Vamos continuar. Posso apagar? Quando vocês não me respondem, eu penso que tá tudo certo. Então tá. Sim. Agora, qual o local permanece aberto o dobro de horas de funcionamento do restaurante? Biblioteca. Biblioteca. O que é o dobro mesmo? Quando se soma 2 vezes. Isso! O restaurante fica aberto 4 horas, né? O dobro de 4, quanto é? 8? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem fica o dobro de horas aberto, então, é a biblioteca. Podem escrever a biblioteca. Nossa, gente, hoje rendeu a aula, hein? Olha tudo que nós fizemos. Que coisa boa! Fizemos muitas coisas. Ô tia, eu botei biblioteca, eu só botei o E. Botei. É a biblioteca. Ok? Só se passou 48 minutos da aula. Aham, verdade. Conseguimos fazer muita coisa. Mas agora, nós não vamos continuar com a matemática, tá? Eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. E nós vamos trabalhar um pouquinho de filosofia, certo? Então, todo mundo pegando a apostila e colocando lá na página 18 de filosofia. Durante todo esse processo, né, de adaptação que nós tivemos com esse novo método de ensino, algumas atividades não foram possíveis de ser realizadas, mas a professora fez algo diferente, realizou de outra forma, né? É 18 a página. É, 18. Quando era para fazer de recortar e colar, a professora pedia que vocês desenhassem. Quando era para conversar com os amiguinhos, formar duplas, né, ou grupos, a gente conversou aqui. Ou então eu pedi que vocês conversassem em casa. Enfim,
E em filosofia, algumas dessas atividades, né, também foram feitas de forma diferente. Aqui, gente, nós vamos ter uma atividade na página 18 que diz assim: pinte os quadrinhos para responder a esta pergunta. Quando deve acontecer um diálogo, tá? Olha só. Quando isso deve acontecer um diálogo? Quando... Sempre, às vezes ou nunca? Quando a alternativa que a professora ler, quando eu for ler a alternativa e vocês acham que isso sempre deve acontecer, né, num diálogo, vocês vão pintar de verde. Quando for só às vezes, vocês vão pintar de amarelo. E quando for nunca, vocês vão pintar de vermelho. Nós conversamos na última aula de filosofia que tivemos sobre o diálogo, a importância de conversar, de ouvir as pessoas, de falar o que se sente. E que em um diálogo nós devemos seguir, sim, algumas regrinhas, né? Até por educação, né, gente? Quando estamos conversando com alguém, nós temos que ouvir as pessoas, né? Nós temos que... Nem sempre precisamos concordar com a opinião das outras pessoas, mas nós podemos dizer o porquê que não concordamos, sempre de forma pacífica, conversando, tentando entrar num acordo, né? Então, de acordo com o que a gente viu sobre o diálogo, que é a conversa, né, entre as pessoas, o entendimento entre as pessoas, o que deve acontecer sempre, o que às vezes pode acontecer e o que nunca pode acontecer. Por exemplo, quando as pessoas estão conversando com vocês, é legal ouvir os outros sempre? Vocês acham que a gente sempre precisa prestar atenção no que o outro deve fazer? Lembrando que aqui, pessoal, não vai existir certo ou errado, tá? É a opinião de vocês para a gente discutir, ok? Então, quem acha que a gente sempre precisa prestar atenção no que as pessoas falam? Verde. Quem acha que às vezes, amarelo. E quem acha que é nunca, que eu nunca devo prestar atenção em ninguém, então é vermelho. Hoje eu acho que às vezes eu acho que ali, ó, ali nos quadrinhos tu disse, verde é sempre, vermelho é nunca. Eu acho que o às vezes eu acho que é laranja. Para mim aqui tá parecendo amarelo, tá? Mas se vocês quiserem pintar de laranja, não tem problema. E aí, Daniel, ouvir os outros, sempre, às vezes ou nunca? Eu não fiz ainda. Tá, mas eu tô te perguntando. Ouvir as pessoas, a gente deve fazer sempre, às vezes ou nunca? Dani, o teu microfone está fechado. Sim. Mas não é sim, Dani. É sempre, às vezes ou nunca. Você quer que eu explique novamente, Dani? Não, eu não tenho direito de fazer as palavras. Não, amor, mas não tem que fazer palavras. Você está em que página, Daniel? 18? Não, eu tô pintando. Ah, tu estás pensando. Tá, tudo bem. Vamos ver, então, o Vitor. Vitor, o que você acha, Vitor? A gente sempre deve ouvir as pessoas, às vezes ou nunca? Hein, Vitor? Fala. Fala o que a tia perguntou. Ó, a tia Mayara vai responder, vai perguntar novamente, tá? Preste atenção. Em um diálogo, você acha que a gente sempre deve ouvir as pessoas, às vezes ou nunca? Às vezes. Às vezes, você acha?
Por que às vezes? Porque tem algumas pessoas perigosas. Ótimo, ótima resposta. Muitas vezes a gente está conversando com as pessoas e tem pessoas que a gente não deve conversar, né? Com estranhos, aí a gente não deve responder mesmo. Vocês sabem que tem uma outra situação que eu acho que a gente não deve responder, que a gente não deve ouvir. Por exemplo, quando a gente está lá na escola, lá na sala de aula, tendo aula, a professora está explicando, e aí tem alguém do lado de vocês, chamando vocês para conversar, sabe? Chamando. Nessa situação, é bom a gente fazer de conta que não escuta, né? Porque senão a gente acaba não prestando atenção naquilo que a professora fala. Não é assim? Então pode ser Tem que ignorar. Às vezes a gente precisa ignorar algumas coisas, né? Não ignorar o colega, não ignorar a professora, não ignorar pai e mãe, não é isso. Dependendo da situação. Mas conforme vocês forem crescendo e amadurecendo, vocês vão saber qual é a situação mais adequada para isso acontecer. Porque quando a gente está conversando com alguém e a gente é ignorado, aí também não é legal, né? Mas a gente pode dizer, olha, agora eu não posso conversar contigo, mas daqui a pouquinho a gente conversa, né? Tia, dúvida de uma. Mas a gente vai para a segunda agora, Sara. Falar sem parar. Em uma conversa, quando eu estou conversando com alguém, falar sem parar. Sempre, às vezes ou nunca? Nunca. Sempre. Impossivelmente Nunca. O Otávio acha que ele deve falar sem parar, Otávio? Mas eu falo quando eu tô na casa da minha avó sem parar. Tu é bem falante, então? Aham. Ele é o alto-falante. Mas olha Não tem só, pessoa mais que eu. Otávio, eu concordo que você é um menino muito falante, muito esperto, mas acontece que em alguns momentos, por exemplo, quando existem adultos conversando sobre algo, né, importante que eles precisam conversar, as crianças devem respeitar o momento de silêncio para os adultos poderem resolver aquela questão, aquele problema que eles estão conversando. Então, é nesse sentido, né, a gente saber que tem hora que a gente pode falar bastante, mas tem hora que não. Agora, por exemplo, se vocês resolvessem todos falar ao mesmo tempo, sem parar, nós conseguiríamos ter uma aula produtiva? Não Pouquíssima. né? Vamos ver. Quando que eu posso expressar a minha opinião? Sempre, às vezes ou nunca? Lívia? Às vezes. Às vezes. Por que, Lívia? Porque se a gente não gosta do que a gente quer, a gente não precisa concordar. Então, algumas vezes a gente não precisa falar o que a gente pensa, né? Às vezes é melhor ficar em silêncio, não falar nada. A gente não precisa concordar com todo mundo sempre, mas também não precisa sair falando tudo que a gente pensa, né? Vocês não acham? Sim. Próxima questão. Tia. Oi. Pro. E a ouvir os outros, qual que tem que marcar, então? É a que você pensa ser a correta, Sofia, tá? Nós estamos discutindo. Tia. Pro. Só um pouquinho, Ive. Falar sem parar. Você acha que é legal? Que sempre a gente pode fazer isso? Às vezes ou nunca? Às vezes, eu acho. Então, marque às vezes. A gente só está conversando. Não vai existir aqui certo e errado. A professora não vai dizer qual que vocês devem assinalar, porque isso é uma questão para a gente pensar junto.
Então, cada um vai expressar aqui a sua opinião. Nesse momento... aqui a sua opinião. Nesse momento... Pode ser. Nesse momento, vocês devem expressar a opinião de vocês, tá? Ive, pode falar. Posso pegar o rosa? Eu também não sei a terceira pergunta, que eu fui procurar o vermelho e eu não tenho. Pode pegar. Expressar as suas próprias opiniões. Você vai pensar, você pode sempre, a qualquer momento, expressar aquilo que você pensa? Ou será que aquilo que você pensa pode machucar alguém, pode deixar alguém chateado, né? Ou então, não interessa, eu posso falar o que eu penso mesmo, eu sou livre para falar e pensar o que eu quiser, tá? É nesse sentido, mas a opinião é de vocês. Vocês é que vão colocar o certo ou o errado. É da vida de vocês, o que vocês pensam, tá bom? A quarta, explicar os porquês da opinião de vocês. Nem sempre eu preciso dar a minha opinião, mas quando eu der a minha opinião, eu preciso explicar sempre o porquê? Sim. Às vezes ou nunca? Sim, sempre. Eu concordo sempre, porque se a gente não explicar, daí como é que eles vão saber? Isso mesmo. É legal, né, explicar por que vocês pensam dessa forma, para que todo mundo entenda, né? Tem gente que diz, eu penso assim e pronto, não quero saber, não vou explicar. Mas aí a gente fica sem saber o porquê, né? Próxima. Eu posso mudar de ideia sempre, às vezes ou nunca? Às vezes. Acontece da gente mudar de ideia, né, gente? Todo mundo pode mudar de ideia, mudar de opinião, né? Acontece. Muitas vezes a gente não tem a informação correta sobre um determinado assunto e aí pensa de uma forma. Por exemplo, olha só, vamos fazer de conta que eu estudo com o Henrique, tá? Só que eu não... Ô, Henrique, posso te usar como exemplo? Sim. Então, vou fazer de conta que tu é um menino chato, que tu é um menino que eu não gosto, que eu não tenho intimidade contigo, mas eu nunca brinquei contigo, nunca conversei contigo, só que eu penso tudo isso de ti, olha só. Antes de te conhecer direito, eu já penso tudo isso. Aí, um dia, a professora chega na sala e pede para que eu e o Henrique, para que a gente vá lá na cozinha pegar a bandeja para pegar o lanche. E no caminho, eu conversei com o Henrique, eu vi que ele é um cara legal, bacana, super inteligente. E aí eu me encantei com o Henrique e eu vi que a minha opinião sobre ele era errada. Posso mudar de opinião sobre ele ou eu preciso ficar achando que ele é um chato, que ele não é um cara legal? Tem que Mudar de opinião. Posso e devo mudar de opinião, né? Porque agora eu conheci realmente o Henrique, né? Muito bem. Sempre. Então, vocês anotem aí a conclusão que vocês chegaram, tá? Ou sempre, ou às vezes, ou nunca. Gente, essa é forte, hein? Eu posso rir das opiniões dos outros? Nunca! Nunca! Não, né? Nunca. As pessoas são livres para pensar, para ter suas próprias opiniões. Eu posso, sim, não concordar. Eu tenho esse direito. Agora, rir, ficar zombando da ideia dos outros, isso definitivamente não é legal, né? Daniel, você queria falar alguma coisa? Certo. Eu posso exigir que todo mundo concorde com a minha opinião? Exigir. Tá? Nunca! Nunca!
Nunquíssima. Nunquíssima na vida. Então, eu posso até tentar convencer as pessoas de que a minha opinião é a melhor. Posso tentar convencer. Agora, exigir que todo mundo concorde comigo, daí não funciona, né? Se estivesse ali, Tentar convencer, daí é outra história, né? Mas exigir, aí é diferente. Eu posso concordar com a opinião dos outros? Sim. Posso, Às né? Qual é o vezes. problema, né? vezes. Claro que eu posso. Eu posso. Às vezes pode ser até um estranho. Aí eu tenho que analisar qual é a situação, né, Arthur? Eu posso concordar com a opinião de qualquer pessoa, mas eu tenho que analisar se a opinião dela é correta, né? Se ela é uma pessoa confiável, se ela é uma pessoa do meu convívio. Tem um monte de questões para analisar. Mas, enfim, analisando tudo isso, eu posso concordar com a opinião dos outros? Sim. Ou eu tenho que ter somente a minha opinião e a minha é a correta e eu não vou concordar com ninguém nunca? Às vezes. Às vezes isso acontece, né? Gente, pensar antes de falar, sempre, às vezes ou nunca? Isso sempre, com certeza. Sempre. Pensar Sempre. antes de falar é sempre interessante, né? Para a gente não falar nada que a gente se arrependa depois. Certo. Depois de fazermos essa atividade, a gente tem um textinho, a professora vai ler para vocês para ver se dá tempo de terminar essa parte aqui de filosofia, tá? Atenção, hein? Você sabia que, ao se comunicar, seus gestos, suas palavras e suas atitudes podem demonstrar respeito ou desrespeito pelos outros? Vocês sabiam? Que quando vocês se comunicam, quando vocês falam com as pessoas, até o modo como vocês falam pode demonstrar desrespeito pelos outros? Sim. Quando as pessoas pensam que estão sempre certas, debocham, acham que só a opinião delas é a correta, ficam com aquele olharzinho assim, de deboche, ou então, quando alguém fala alguma coisa e alguém faz assim, ai, sabe? Ai, de novo, fulano. Ai, isso é tão triste, gente. Eu não acho legal, vocês acham? Com certeza, nunca. Então, quando eu estou conversando com vocês aqui, e aí vocês estão fazendo outra coisa assim, eu me sinto ignorada também, sabia? Eu me sinto. Eu gosto de estar conversando com vocês e que vocês estejam de câmera aberta, com os olhinhos ali, ó, grudadinhos na tela, prestando atenção na professora. Sabiam? Nem tanto, né, Arthur? Nem tanto. Vamos lá. Agir com respeito é reconhecer que as outras pessoas são tão importantes quanto você e merecem a sua atenção. Ninguém é melhor que ninguém, né, gente? Todo mundo merece atenção e merece respeito. É também reconhecer que todos os indivíduos têm o direito de expressar o que sentem e o que pensam. Todo mundo pode expressar o que sente, o que pensa, com cuidado com as palavras, com delicadeza, para não ferir ninguém, né? Não magoar ninguém, mas todo mundo tem esse direito, tá? Todos merecem consideração e, por isso, as pessoas devem sempre respeitar umas às outras. Isso se chama respeito mútuo, quando um respeita o outro. Aí existe o que a gente chama de respeito mútuo, das duas partes, tá? Virando a página, nas situações indicadas a seguir, verifique se os personagens estão agindo com respeito ou não.
E aí a gente vai conversar sobre isso. Na primeira situação, nós temos ali 2 crianças e uma borboleta. Mariana está falando com o Pedro, mas o Pedro fica olhando para os lados o tempo todo, sem prestar atenção nas palavras de Mariana. Isso é legal. Não. É o que a gente acabou de falar, né? Parece que a pessoa está ignorando a gente, não está dando atenção. Isso é muito chato. Não gosto, não, de ser ignorada. Vocês gostam? Ninguém gosta, né? Gosto. Ninguém gosta. Segunda situação. Paula foi conversar com Luísa, mas a Luísa falou sem parar. E Paula não conseguiu dizer nada. E Isso aí? nunca deve acontecer. A gente sempre deve respeitar o espaço do outro, né? Ora, a Paula veio conversar com a amiguinha e a amiguinha falou sem parar. E a outra amiga não conseguiu dizer nada. Então, a gente tem que sempre respeitar o espaço do outro também. Terceira situação. Júlia queria conversar e brincar com Flávia, que estava cansada, e disse isso para a amiga dela. A Júlia respondeu que não seria mais amiga de Flávia. Isso está certo? Não. Não. Ora, e eu estou cansada, trabalhei bastante, fiz prova, fiz atividade, dei aula, limpei a casa, lavei roupa, fiz comida. E uma amiga... tem muito mais que a gente não fala, né? E aí, uma amiga minha chega para mim e diz assim, Maiara, vamos caminhar? Ai, vamos respirar outros ares, vamos caminhar, dar uma caminhada. Se eu disser para ela assim, ai, amiga, hoje não dá, tô muito cansada. Ela tem direito de ficar brava? Não. Né? Não entende. Todo mundo tem seus compromissos, suas atividades diárias e tem direito de ficar cansada, né, gente? As mães de vocês vão concordar comigo. A gente que é mãe, que tem tudo, um monte de coisa para fazer, tarefa de filho, casa para organizar, trabalho. Ixi! Se a gente for contar tudo que a gente faz, a gente não para de falar de tanta coisa. Não diga. E eu só dei um exemplo, né? Porque outras pessoas também têm seus afazeres e também cansam. Então, não é todo dia que a gente está disposto a fazer as outras coisas, né? A próxima. Marcos não concordou com a opinião de Ana. Ele tentou explicar por que ele pensava diferente, mas a Ana não quis ouvi-lo. É legal isso? Não. Ela poderia ter ouvido um pouco da opinião dele, né? Isso, ela poderia ter ouvido um pouco da opinião dele, né? Ter tentado entender, ter conversado, mas ela resolveu só, fechar os ouvidos. Para estar fechando a portinha para de dormir. Bom, gente, vejam que coisa maravilhosa. Nós terminamos as nossas atividades de hoje. Terminamos. Tia Maiara. Oi, Arthur, pode falar? Teve um dia que eu vi uma conta e o meu pai e minha mãe, eles ouviram que estava errado quando eu falei, só que daí eu estava tentando explicar e daí eles não estavam ouvindo e daí quando eles foram ouvir, eles viram que eu estava certo. Ah, tá vendo? É preciso ouvir, né? Para a gente poder se entender, é muito importante. Muito bem, gente. Hoje vocês não têm tarefa, porque tudo que era para fazer, a gente fez. A única tarefinha que eu vou deixar para vocês é que vocês realizem uma leitura, tá? Pode ser de um livrinho de historinha, pode ser de uma outra história que vocês achem, né, de repente na internet, peçam para os pais. Gibi também. Eu vou ler minha Bíblia.
Quando a gente lê bastante, a gente acaba desenvolvendo várias áreas do nosso cérebro. Então, eu conto com vocês. Leiam bastante. Combinado? Oi, Tchau, tia. tchau. Agora vamos bater uma fotinho? Antes de bater a foto, gente, deixa eu parar de gravar.